Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, vamos começar mais uma live, graças a Deus. Hoje nós estamos começando na sexta-feira e agora nós vamos continuar nas sextas-feiras, as nossas lives. Hoje, 8/12 de 2023, estamos começando mais uma live. Estamos fazendo de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias. Estamos com esta live. E o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa finalidade com essas lives é sempre levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade. A Bíblia como ela é. Deixando bem claro que nós queremos deixar bem claro uma coisa: nós respeitamos o ordenamento jurídico do nosso país, sim. Não estamos aqui para ferir a dignidade da pessoa humana. Quando às vezes proferimos alguns ataques, é de cunho religioso, de cunho espiritual, de cunho teológico, que a gente está vendo a condição que o mundo se encontra e a condição que a igreja se encontra. E para falar a verdade, às vezes nós temos que usar aqui de algumas imagens, usar aqui algo necessário para mostrar para você que aquilo que estamos falando é a verdade. E combatemos as heresias com a verdade. A única coisa que liberta o ser humano é a verdade. Nós estamos aqui para ferir a dignidade da pessoa humana de forma alguma. Nós estamos aqui para atacar ninguém de cunho pessoal. Mas nós tomamos uma decisão de servir a Cristo por fé. E o que nos cabe, o que cabe a nós é viver através da verdade e propagar a verdade. Não se ofenda conosco. O que nós queremos somente é propagar o que as Escrituras ensinam na sua totalidade. Não estamos para combater pessoas. Combatemos as heresias e os ensinamentos falsos. E combatemos com o quê? Com a verdade que é as Escrituras. Então que Deus te abençoe nesta live, fique conosco até o final desta live, compartilhe para o seu amigo, para que outros possam ser alcançados. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Irmão Fabrício. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor Gutenberg. Boa noite, né? Para nós é boa noite, para quem for escutar outro horário. Deus abençoe a todos. Estamos, como o senhor já voltou, né? Voltou a dizer aí que nós vamos voltar a fazer as sextas-feiras, né? De 15 em 15 dias. Sei que será e é de bênção para os filhos de Deus. Então, nosso muito obrigado pela audiência e que nós tenhamos um bom tempo na presença do Senhor e que possamos aprender com sua palavra, com seu espírito. Estamos aqui para dizer às pessoas que vale a pena ser cristão, que vale a pena crer na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus, é o nosso livro de fé, de prática, de regra. Estamos aqui não para defender tradições humanas, pensamentos humanos, ideologias de homens caídos, mas estamos aqui para ficar ao lado da palavra, cooperadores da verdade, como Paulo disse que somos. Então, estamos aqui como uma bênção nas mãos do Senhor em favor daqueles que querem ser abençoados. Você quer ser abençoado, meu irmão, minha irmã? Quer ser esclarecido, ter sua mente livre de confusão religiosa? Fique com a palavra, fiquemos com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não traz confusão, a Bíblia nos tira da confusão. Deus não complica, Deus simplifica. Então, estamos aqui para simplificar, porque recebemos de um profeta essa mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Não veio para complicar a mente de ninguém, veio para simplificar as Escrituras, porque é assim que Deus é. Deus é simples, Deus é grande dessa maneira, ele simplifica. Então, que Deus possa continuar abençoando cada um de nós nesta oportunidade, irmão Gutenberg. Amém, amém. Nós vamos continuar com o nosso assunto, que a gente vem tratando sobre isto, a semente da serpente. Na live passada a gente falou sobre o comer, que é simbólico, e nós falamos sobre a serpente, o animal cognominado a serpente,
que não é esse réptil, que não era esse réptil rastejante. Foi transformado, toda a sua medula óssea, Deus transformou nesse réptil rastejante. Então nós explicamos isto, porque as pessoas têm a mania de pensar, o mundo religioso, de pensar que a serpente era uma cobra. Não era uma cobra. Ficava entre o homem e o chimpanzé. Eu só vou recapitular para a gente dar continuidade ao nosso assunto hoje. Ficava entre o homem e o chimpanzé, bem mais próximo do homem. Bem mais próximo do homem. Este animal cognominado a serpente, só lembrando que serpente é um substantivo epiceno. Este animal era um animal macho. Quando você vai falar serpente, para você designar macho ou fêmea, você tem que colocar a palavra macho ou fêmea. Você tem que colocar serpente macho, serpente fêmea, sendo a característica de um substantivo epiceno. Para poder discernir ou saber o macho, diferenciar o macho da fêmea, tem que usar a palavra macho e a palavra fêmea. Estamos tratando de um animal que era o macho, cognominado a serpente. Então este animal recebeu uma unção diabólica, não foi uma possessão, para deixar claro, porque as pessoas podem interpretar errado, não foi uma possessão diabólica, foi uma unção diabólica. E esse animal era um animal ereto, belo, que falava e tinha astúcia e sagacidade. E nós explicamos aqui a palavra astúcia e sagacidade, tinha conhecimento de princípios da vida, conhecimento de princípios da vida. Conhecer princípios da vida, relação sexual, esperma, óvulo, embrião, tudo isto. É ter conhecimento de como se principia uma vida. Como é que uma vida começa? Como é que uma vida se inicia? Primeiro tem que haver a relação sexual para que o esperma vá ao encontro do óvulo e ali entre e comece a se desenvolver o embrião. Isso é conhecimento de princípios da vida, como é que a vida se inicia. E este animal tinha este conhecimento. Então nós explicamos isso aí e explicamos que o comer é simbólico. O comer é simbólico. E nós explicamos, tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa sua boca e diz, não cometi maldade. Não adianta você querer interpretar o texto ao seu bel prazer, à sua maneira. A Bíblia é clara, a mulher adúltera tem uma boca e o que é que ela come? Um ato sexual deplorável, um ato sexual censurável. A gente sabe muito bem disto. Então nós explicamos isso aí claramente. Hoje nós vamos falar sobre por que Caim não é filho de Adão. E nós temos várias razões para mostrar isto. Só que o mundo religioso, o mundo denominacional, pega o versículo de Gênesis 4 para dizer que Eva concebeu e deu à luz a Caim. E nós vamos começar por isso aqui. Eva deu à luz a Caim, Gênesis 4, eu vou até colocar na tela depois aqui para a gente ver. Deixa eu colocar aqui na tela, para a gente ler este versículo. Deixa eu abrir aqui o programa que eu quero abrir. E nós vamos o seguinte, que as pessoas falam assim, e Eva, vamos lá, enquanto eu abro aqui, nós vamos aqui. E capítulo 4 de Gênesis diz assim, alcancei um varão com o auxílio do Senhor. Então, aí as pessoas dizem, olha, Eva diz que alcançou um varão com o auxílio do Senhor e deu à luz a Caim. Aí, isto aí não prova absolutamente nada. Porque a lei faz uma pessoa alcançar qualquer filho é de Deus, porque é a lei da fertilidade. Existem três leis que elas não podem ser refutadas. Elas têm que acontecer. Por exemplo, é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Você não pode plantar feijão e colher milho. Você não pode... Tá travando aí? Tá travando? Não, eu só tenho um pouquinho, mas continua. Já tá, não, tá ok, né? Vamos. Você não pode plantar arroz e colher banana, ou colher milho, ou colher feijão. Não. O que você planta, você colhe. Então, essa é a lei da semeadura. Ela não pode falhar. A lei da fertilidade também, ela não pode falhar, irmão Fabrício. Por quê?
Porque por mais que uma mulher, o cara seja o maior sacana, o maior bêbado, o maior ladrão, o maior trapaceiro, mas se ele tiver relações sexual com uma mulher, que ela seja a melhor mulher possível, vai gerar, porque é a lei da fertilidade. É a lei da fertilidade. Então, esta lei, quem deixou no universo foi quem? Deus. A lei da fertilidade, a lei da semeadura e a lei da ação e a reação. Cada ação corresponde a uma reação. Essas três leis, elas têm que se cumprir, elas estão no universo e elas têm que se cumprir. Então, a lei que fez Eva alcançar este filho é de Deus, mas não significa dizer que Caim é filho de Adão. E outra coisa para passar para você, que toda mulher enganada, ela sempre acha que aquilo que alcançou, Eva era uma mulher enganada e ela pensou que alcançou aquele menino era do Senhor. Outra coisa, Eva muitas vezes nas escrituras simboliza igreja. E muitas igrejas enganadas, eu vou trazer para o espiritual aqui. As igrejas hoje, enganadas pelo mundo, pela religião, por tudo, acham que todo membro que entra dentro da igreja é filho de Deus. Então se você for na denominação batista, eles acham que estão produzindo filhos de Deus. Se você for na Assembleia, acha que está produzindo filhos de Deus. Alguns crentes da mensagem também, já viraram denominação, algumas igrejas, pensam que estão produzindo filhos de Deus. Então, por quê? Porque foram enganados e acham que o que entra ali, que o que produz é filho de Deus. Então, Eva imaginou também que aquilo seria um filho, poderia ser um filho de Adão, do próprio Adão, mas não era, porque ela tinha sido enganada pela serpente. E Paulo disse, eu quero vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas, receio, assim como a serpente seduziu e enganou Eva com a sua astúcia, eu tenho medo que as vossas mentes sejam corrompidas. Uma mente corrompida por ensinamentos errados, acha que o que gera é filho de Deus, mas não é, assim como Eva também. Irmão Fabrício, dê aí mais um reforço pra gente aí sobre isso. Verdade, irmão, verdade. É bastante interessante, né? Porque se o Caim fosse filho de Adão, como as pessoas asseguram ser, que ele não sendo, biblicamente falando, não tem escritura para nos mostrar que Caim era filho de Adão, a gente vai pegar a genealogia, não era. Vamos pegar a Bíblia inteira mostrando que não era. Então, se não era, por que a Bíblia... E se fosse, né? Se Caim fosse filho de Adão, não é? Bom, se fosse filho, a Bíblia não esconderia, mas não é. Por isso que a Bíblia não relatou, não relata. Claro que não tem isso na Bíblia. A gente vê que a Bíblia fala na genealogia de Noé, que a Bíblia fala de Adão, Sete, né? Não fala nem de Abel, porque Abel não tem descendência, né? Não deixou descendência, então pula para Sete. É Adão, Sete, Enos, e aí vai. Cadê Caim na genealogia? João fala que Caim era do maligno, né? Não era de Deus. A Bíblia fala assim. Isso. A carta de João, capítulo 4, verso 13, diz isso. O verso 13 também diz aqui, ó. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que ele nos deu do seu espírito. Diz assim, cadê? Pulei aqui, cadê? Perdi aqui a marcação, mas tá lá escrito, vou achar aqui pra gente mostrar pro pessoal, os irmãos aí, que a Bíblia diz que Caim, e não como Caim que era do maligno. A Bíblia fala assim aqui no 12, né? 13:12. Não como Caim que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justa. Irmão, a celeuma, a dificuldade das pessoas religiosas em ver isso, né? É uma coisa assim que a gente até estranha, né? De estranheza, né? Porque está na Bíblia, está na palavra. Agora, a mente humana cauterizada, ela nunca vai compreender as escrituras, né? Elas sempre vão arrazoar, tirando as pessoas para... Não, mas Caim era filho do diabo porque ele foi desobediente a Deus. Desde quando alguém, né? Desde quando que alguém é desobediente? Não cola. Desde quando que alguém é desobediente? Eu era desobediente a Deus, o Senhor também, até conhecermos a palavra. Mas quando a palavra se apresentou a nós, nós cremos, nós aceitamos.
o que foi que aconteceu com Caim? Caim cometeu o homicídio e Cristo veio até ele, a palavra de Deus veio até ele, não mostra arrependimento ali, não mostra nada, né? Ele responde até de uma maneira grosseira a Deus, de uma maneira, né, respeitosa. Você vê que ali não tem arrependimento, é uma natureza ruim, maléfica, e diferente dos filhos de Deus, que mesmo na desobediência, quando escutamos a palavra de Deus, algo mexeu lá e nós nos convertemos. Filho de diabo nunca se tornará filho de Deus, e nem filho de Deus se tornará filho do diabo. Não, nasce com as duas naturezas bem definidas aí. É o que a Bíblia nos mostra. Joio não se transforma em trigo. Não, cada semente produza conforme a sua espécie. Cada espécie vai produzir conforme é o genes. Então, irmão, é um assunto que nos mostra, né, onde o diabo entrou na raça humana, né, porque o diabo odeia de ser desmascarado. Tá travando aí um pouco? Tá travando a coisinha, não. Não tá normal, né? Pode continuar. Então, o diabo... Por que o diabo odeia tanto... Tá normal. O diabo odeia tanto o livro de Gênesis, né, e tanto quanto o livro de Apocalipse, mais do que os outros livros da Bíblia, né? Porque aqui mostra aonde o diabo entrou na raça humana, como é que ele entrou, como enganou, né? E ele odeia ser desmascarado. E Apocalipse mostra o fim dele, por isso que ele odeia, e ele interpreta, e ele, através de teólogos, e crentes, e padres, e concílios, tratou de desfigurar a Bíblia, tratou de acrescentar, tirar, de mostrar tudo diferente, mas é obra do diabo, é obra de Satanás, tudo isso, e nós estamos aqui para, como Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. É Deus em nós, desfazendo esse engano que tem, olha, uma dificuldade muito grande de as pessoas verem isso. É uma dificuldade, eu até entendo a dificuldade, mas se as pessoas fossem mais humildes, ficassem com o que a Bíblia diz, elas não errariam, meu Gutenberg. Elas não errariam o alvo. É verdade. Não é verdade? Perfeito, perfeito. Então aí fica... isso. Então aí a gente está colocando aqui o primeiro ponto. Essa questão de Eva, que eles gostam de usar muito para dizer que Eva alcançou o varão com o auxílio do Senhor e acha que aquilo ali, isso aí não prova nada que Caim é filho de Adão. Mas vamos lá, então vamos para outra razão agora claramente. Caim, por quê? Porque Caim não está na genealogia de Adão. Eu desafio qualquer teólogo, qualquer padre, qualquer pastor a mostrar Caim na genealogia de Adão. Ora, por mais que o filho seja mau, o argumento é este assim, que não é porque Caim foi mau, porque Caim foi assassino, porque Caim fez tudo isto, então é este, que Caim não está na genealogia de Adão porque Caim praticou tudo de ruim. Não. A Bíblia fala de filhos que praticaram coisas ruins e não foram tirados da genealogia de seu pai. Então, Caim não está na genealogia de Adão porque ele não é filho de Adão. Esta é a razão clara. Se você pegar Lucas 3, pode ler. Se você pegar Gênesis 5, você vai ler. Se você pegar Crônicas, você vai ler e você vai ver que Caim não aparece lá. Abel não aparece porque Abel morreu. Abel morreu. Caim não aparece, sendo ele o primeiro, nós vamos falar disso do primogênito, sendo ele o primogênito, deveria estar na genealogia de Adão. E outra coisa, quando um filho é o primogênito, o que ele tem direito? Ele tem direito à porção dobrada e tem direito a seguir a linhagem do pai. Se o pai fosse um sacerdote, seguiria o filho primogênito como sacerdote. Se o pai fosse rei, seguiria o filho primogênito como rei. Se Caim fosse filho de Adão, ele estaria na genealogia de Adão e ele receberia as bênçãos da primogenitura. Mas aí alguém veio para mim e disse assim, não, Gutenberg, é porque o seguinte, é porque Caim, ele foi muito mau, ele foi assassino, ele matou o irmão, e por isso ele perdeu o direito de primogenitura. Eu digo, olha, isto não cola.
Olha só, observa só. Ele quer dizer que ele perdeu o direito de primogenitura. Aí, certo, houve filhos na Bíblia que perderam o direito de primogenitura por causa disto, mas não deixaram de ser citados como filhos. Verdade. Certo? Vamos lá, Rubem perdeu o direito de primogenitura por quê? Porque deitou com a concubina de seu pai. Certo? Esaú perdeu o direito de primogenitura por quê? Porque foi fornicário e profano. Né? Perdeu. Mas em nenhum momento eles deixaram de ser citados como descendente de Jacó e não deixou de ser citado como descendente de Isaac. Esaú não deixou de ser citado como descendente de Isaac. Rubem não deixou de ser citado como o primogênito, como o primeiro de Jacó. Embora ele perdeu o direito de primogenitura, mas por causa que ele deitou com a concubina de seu pai. Ele manchou o leito de seu pai. Jacó chamou seus filhos e disse, você não será o primogênito por causa disto. Esaú perdeu o direito de primogenitura porque trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, por um prato de comida. Mas homens que estavam sendo citados como filho de Isaac, filho de Jacó. E por que Caim não é citado como filho de Adão? Caim não teve primogenitura porque ele não é filho de Adão. Em nenhum momento desafiando todos os teólogos, toda a religião, todo padre a me mostrar Caim como descendente de Adão. Você jamais vai mostrar por quê? Porque não é. E outra coisa, eu quero só colocar aqui, eu vou colocar a leitura aqui na tela para mostrar aqui o seguinte, outro ponto que eu quero frisar aqui, passar para você. Olha só. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança do fez. O homem Deus criou e os abençoou. E no dia em que foram criados, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem e pôs-se-lhe o nome de Sete. Pronto, vamos ver aqui. Olha só. Caim não é filho de Adão também, por quê? Porque ele não é a imagem e semelhança de Adão. Se fosse, ele seria citado como a imagem e semelhança de Adão. Então você vai ter o seguinte, ó. Caim não está na genealogia de Adão, Caim não é a imagem e semelhança de Adão, Caim não recebe direito de primogenitura. Como ele pode ser filho de Adão? Irmão Fabrício. É uma pergunta que eles deveriam responder, né? Nós sabemos como é que ele não é, né? Nós sabemos por que ele não é e como foi que ele, de onde ele veio. Os teólogos que passam tempos e tempos estudando teologia para lá e para cá, mas esquece de escutar um profeta, esquece de aprender de Deus, né? Então, fica esse bate-boca deles aí, essa confusão religiosa, irmão, porque, na verdade, irmão, olha, esses teólogos não conhecem nada de Bíblia, a verdade é essa, porque nós sabemos porque o que é um teólogo? O que é teologia dos nossos dias? Esse fundo de quintal que nós temos aí, essas teologias de fundo de quintal, que as pessoas se inscrevem e passam anos a fio ali, estudando teologia, filosofia, sociologia, sei lá o que mais de dia, e sai de lá mais perdido do que quando entrou. Então, mas como é bom Deus ter nos enviado um profeta para mostrar isso na simplicidade, nas escrituras. E o profeta disse, né, se alguém quer discutir, tudo bem, que discuta, mas nós não vamos bater boca com ninguém, é o que está na Bíblia, é o que nós mostramos, não discuta com eles. Então nós estamos para discutir, estamos aqui mostrando a quem quer que seja, pegue sua Bíblia, né, irmão, e veja aí se tem, como Adão, pai de Caim, a Bíblia diz diferente, Caim era do maligno. Você acha que a Bíblia ia dizer que Adão era o maligno? Você acha que Adão, a Bíblia diz, não, Adão era o maligno, porque se Adão Caim era filho de Adão, então a Bíblia está chamando Adão de maligno. Não, a Bíblia diz, e não como Caim, que era do maligno. Mas é isto que nós vemos, essa genealogia aí de Noé, né, que a Bíblia diz que Adão gerou
o 7, né, conforme a sua imagem, né, e a sua semelhança. Então, e cadê o Caim, né? Cadê onde é que aparece Caim como filho de Adão aí? Não aparece. Como o senhor disse, poderia, por exemplo, eu sou pai de 3 filhos. Eu posso muito bem desertar meus filhos, um deles, né? Porque não quero herança para ele, não quero, ele me desobedeceu, ele é uma pessoa que não merece, Deus o livre uma hora dessa, que aconteça, Deus o livre, fazendo um exemplo aqui, tomando um quadro. Mas nunca um dos meus filhos deixaria de ser meu filho. O meu DNA corre no seu sangue, nas suas veias, né? Não tem como. Quando fizesse um exame de DNA ali, estaria ali. Você é o pai dessa pessoa. Você é o pai dele. Então, não teria como. Eu podia deserdá-lo, podia não querer amizade com ele, pudesse o caminho que ele quisesse tomar. Mas nunca e jamais poderia dizer que ele era meu filho. Do mesmo jeito é com a Bíblia com relação a Adão. Jamais a Bíblia deixaria de relatar que Adão não era pai de Caim, se ele realmente fosse. Não é? Se a Bíblia não ia dizer que não era. Só porque ele desobedeceu? Só porque, como o senhor disse, frisou aí 2 tipos, né? 2 quadros na Bíblia que, mesmo ele sendo mas, perdeu a primogenitura, a herança, mas o DNA estava lá. Do mesmo jeito é com Caim. Só que Caim, jamais a Bíblia diz que ele era de Adão. Caim não era de Adão, Caim era do maligno, como diz a Bíblia, filho naturalmente da serpente, espiritualmente do diabo. Né? Naturalmente da serpente, Caim era filho, e espiritualmente do diabo. É isso que a Bíblia diz. Consequentemente, Sete era filho de Adão, ou o próprio Abel era filho de Adão no natural, e espiritualmente de Deus. É assim que a Deus apresenta como é que as 2 raças entraram aqui na Terra. A raça do ser humano, né? É assim que a Bíblia mostra, irmão Gutenberg. Pode continuar. Justamente. E outra coisa que frisa também, que Eva disse assim, alcancei um outro descendente para colocar no lugar de Abel, que Caim o matou. Se Caim fosse filho de Adão aí, Eva tinha dito assim, olha, eu alcancei mais um, porque já tem um, vou alcançar mais um, então alcancei mais um. Alcancei outro descendente, outro para colocar no lugar de Abel. E outra coisa que eu quero frisar também, como você acabou de falar, o pai carnal de Caim é a serpente, o pai espiritual o diabo. O pai carnal de Abel, Adão, o pai espiritual, Deus. Agora você vai ter uma característica importante, olha só. Que assim como o pai de Caim foi amaldiçoado, Caim também foi amaldiçoado. Então, quando Deus chamou a serpente para acertar a conta, disse, maldita és tu sobre todas as animalhas do campo. Rastejarás sobre o teu ventre. Maldita és. Maldita. Veio uma maldição, transformou toda a sua medula óssea. Deus chegou para Caim e disse, maldito és tu desde a terra, quando ele matou Abel. Ele se tornou maldito. Mas em nenhum momento Deus amaldiçoou Adão. Ele disse, maldita é a terra por tua causa. Mas Adão se tornar maldito? Jamais. Porque um filho de Deus jamais pode ser amaldiçoado. Jamais. Verdade. Então Caim foi amaldiçoado, o seu pai, a serpente, foi amaldiçoado. Amaldiçoado também. Então o que ocorre? Aí alguém disse assim, não, mas não pode, não sei o que, tal. Eu disse, olha, a serpente era um animal belo, ereto, que falava, ficava próximo do homem, entre o homem e o chimpanzé. E outra coisa, que eu quero frisar. Aquele animal, quando veio a maldição, transformou toda a sua medula óssea e passou a ser esse réptil rastejante que nós temos hoje, a cobra. Deus fez o elo se perder para que as pessoas não descobrissem. Você vai ter uma característica importante. Aquele animal não pode assumir a paternidade de Caim, porque um animal não assume paternidade. Se você pegar um cavalo, ele tem a relação lá com a égua, pronto, depois disso ele não assume mais paternidade não, a égua é quem vai tomar de conta, certo? Então, você entendeu o que eu estou dizendo, né? Sim, Hoje as pessoas, muitos estão iguais a animais,
Quando você pega esses tipos de pais que não assumem paternidade, eles são iguais a serpente, não assumem paternidade, é igual ao animal. Animal não assume paternidade, um cachorro e uma cachorra, o cachorro não vai assumir a paternidade dos filhos, não, deixa lá que a cachorra cuida. Então é o seguinte, nós temos aí, são características animalescas. O pai foi amaldiçoado, o filho foi amaldiçoado. Caim foi para onde? Foi para Nod. Nod quer dizer o quê? Exílio, se afastou da presença de Deus. Ele pega uma das suas irmãs, isso não está na Bíblia, mas como Adão teve, até ter 7, diz que ele teve várias filhas. Provavelmente seja 7 filhas que ele teve, certo? Até conceber esse varão, até gerar 7. Teve 7 filhos. Então, Caim pegou uma das suas irmãs e disse, eu vou para Nod. Lá eu vou me casar com ela, ter filhos, e eu vou encher a terra de violência. Que Nod quer dizer exílio. Ele se afastou da presença do Senhor. Ele jamais poderia chegar à presença do Senhor. Por mais que as pessoas digam que estão na presença de Deus, mas não estão, gente. Não. Um homem na presença de Deus, ele vive o que as Escrituras ensinam. Ele é obediente à palavra. Aquilo que a palavra ensina. Então, Caim foi para Nod. Lá, aquilo foi, quer dizer, exílio. Se afastou da presença de Deus. Se afastou, não queria a presença de Deus. Vou encher a terra de maldade, vou encher a terra de violência. Vou formar uma civilização onde nós temos de homenagem, de homens poderosos, homens grandes, homens famosos. E aí ele foi e fez isto. Então aí nós temos característica animalesca, diabólica, de religioso. Não pode ser filho de Adão, porque Adão é filho de Deus. Agora, para isso eu tenho uma pergunta para você que todo teólogo faz assim. E você vai me responder, e vai responder para os teólogos. Que diz assim, de um só Deus fez toda a raça humana. Atos 17, 26. Aí ele diz, olha, ó, de um só Deus fez toda a raça humana. E aí? O senhor já até falou sobre isso, né? Foi. Fez toda a nação, né? Claro que porque a Bíblia diz que Adão foi o primeiro, né? De Adão veio Eva, né? E de Adão, essa linhagem veio. O primeiro foi Adão. O primeiro que Deus criou foi o Adão, como homem ali, a sua imagem e semelhança. E de um fez todos os outros. Porque veio Eva e de Eva veio toda a geração humana. É isso que a Bíblia diz. Não é que veio de um. Ele acha porque se viesse de outro, né? Da serpente teria que ser 2, né? Não, vai ser. A Bíblia diz que só veio de um, de Adão. É claro que Deus primeiro criou Adão, o ser humano Adão. Daí veio a Eva, que também veio dele. É claro saiu dele, né? Saiu dele. E aí passa por aí. Mas né, não é porque mostra na serpente que se fosse da serpente teria que ter. Não, de 2 veio toda a geração, né? Veio todo o ser humano. Não. E eu falo que de Adão veio porque veio de Adão. Primeiro que ele criou o ser humano e depois veio a Eva e veio dele também. Então é assim que a Bíblia mostra. E Gênesis 5 diz, né? Esta é a gênese dos céus da terra, quando Deus criou o homem e a mulher. Fêmea os criou e o chamou de Adão. Então a natureza feminina estava dentro da natureza masculina, né? Então ali estava, quando ele criou com a dupla natureza. Natureza masculina e natureza feminina. Mas aí ele depois tira a natureza feminina de Adão, né? Então, ao tirar, então dele, de um só, Deus fez toda a raça, porque de Eva vem Adão. E depois Eva passa a ser a mãe dos seres viventes. Irmão Fabrício, tem alguma parte da Bíblia que diz que Adão é o pai de todos os seres viventes? Irmão Gutenberg, por mais que a gente force a palavra, por mais que a gente interprete mal, mas a gente não vai encontrar Adão como o pai, né? Assim, o pai de todos os seres viventes. Todos os seres viventes. Eva era isso. É justamente o que eu queria encontrar aqui agora, para provar que Adão Deixa eu botar aqui na tela o versículo pra gente aqui, aí você vai comentar aí pra gente. Olha só, diz a Bíblia que ela é o quê? Ela é a mãe de todos os seres viventes da terra.
E chamou Eva, porquanto era a mãe de Gênesis 3:20. seres viventes. Tá aparecendo na tela aí para vocês? Tá aparecendo. Tá aparecendo aí, Fabrício? Apareceu. Fabrício. Apareceu. Olha aí. Tá aparecendo, né? Pronto. E chamou Adão o nome Apareceu Eva, agora. porquanto era mãe de todos os seres viventes. Então aqui fica Pois é. claro o seguinte. Pronto, agora escureceu. Agora eu voltei. Mas apareceu aí para as pessoas verem, né? Foi. Então, olha só. Nenhuma parte da Bíblia diz que Adão é o pai de todos os seres viventes. Em nenhuma parte da Bíblia. Mas diz que Eva é a mãe dos seres viventes. Agora nós entendemos, de um Deus fez toda a raça humana, de Adão veio Eva. Mas Adão não é o pai de todos os seres viventes. Desafio Verdade. qualquer teólogo, padre, pastores, todos, a me mostrar um versículo só na Bíblia dizendo que Adão é o pai de todos os seres viventes. Não tem. Agora, Eva é a mãe de todos os seres viventes. Porque ela é mãe de Eva Caim é. e é mãe de Abel. Então, são dois filhos de pais diferentes. Eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Diferente de Ismael e Isaac, tem o mesmo pai, mas não tem a mesma mãe. Agora só Caim e Abel têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Irmão Fabrício, pode continuar. É interessante a gente ficar com o que está escrito, né? Porque se os teólogos quiserem remexer, porque a coisa é desacreditar a Bíblia, nós estamos trazendo as pessoas para a Bíblia. Se nós queremos ficar certos com Deus, fiquemos com a Bíblia. Se você não está entendendo, né, irmão e irmã, não está entendendo, mas é assim, olha, a Bíblia fala. Nós não temos nenhuma genealogia mostrando que Caim era filho de Adão, mostrando que Adão não era pai de todos os seres viventes, mas que Eva era a mãe de todos os seres viventes. Não teria a Bíblia ela é fiel. Se Adão fosse o pai de Caim, estava na genealogia, né? Estava lá em Crônicas, Gênesis 5, mostrando, em Lucas capítulo 1 também, né? Que Caim seria filho de Adão, não era. E quando Eva concebeu de Adão, né? Diz, e Deus me deu outra semente no lugar de Abel, né? Ele fala assim, outra semente no lugar de Abel, não fala no lugar de Caim, no lugar de Abel, outra semente. Então é assim, era duas sementes, uma semente vindo dos filhos de Deus, através de Adão e de Deus, e outra semente, a semente da serpente. A Bíblia fala claramente, né, irmão? E porém inimizade entre a tua semente, semente da serpente, e a sua semente, semente da mulher. Porém inimizade, tem duas sementes. A parábola do joio e do trigo mostra claramente isso, né, irmão, também, Gutenberg? Essas duas sementes, justamente, que a gente está falando também, que está tudo globalizado, está tudo globalizado aqui, está tudo junto aqui, questão de que Caim não era o pai, Adão não era o pai de Caim, mas por que não era? Porque é de semente diferente. E há uma inimizade, a gente sabe que há uma inimizade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não porque não tem como, irmão, andar junto a essas sementes, essa linhagem. Embora a gente lute para poder, né, mostrar o evangelho, para poder as pessoas, é claro que ninguém sabe quem é ninguém, quem é quem, os filhos da serpente, o filho do diabo não tem nem os filhos de Deus têm uma marca visível, mas faça o teste da palavra. Como é que a gente sabe, irmão Gutenberg, quem é filho de Deus, semente de Deus e a semente do diabo? Como é que a gente sabe? Como é que a gente faz um teste cabal para provar, claro que a Bíblia mostra, está lá em João, que alguém é filho de Deus e quem é filho do diabo? Você acabou de falar aí, o teste da palavra. Da palavra. Esse é o teste suficiente para você saber se a pessoa crê ou não crê. Moreno disse assim, um filho de Deus, ele pontua a palavra com o amém. É isso mesmo. O amém. Desta forma, João então, diz. João diz que João tem que dar esse teste da palavra, porque senão, se a pessoa não crê, é a característica que não é filho de Deus. Certeza. Alguém faz uma pergunta assim, sobre o relato assim, que Caim poderia, se ele abandonasse o pecado, ele seria aceito. Certo, vamos lá.
Vamos entender. Deus, ele jamais poderia trazer o plano de salvação sem dar a oportunidade a todos. Porque senão aí seria um caso de assim, não, eu não fui salvo porque não tive oportunidade. Deus deu a oportunidade a todos, inclusive a Caim, para que não pudesse dizer assim, eu não fui salvo porque eu não tive a oportunidade. Aí seria. Aí acusaria Deus de injustiça. Verdade. Mas Deus deu a oportunidade a todos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todos. Verdade. Agora, quem vai aceitar o plano de salvação e aceitar o que Cristo fez, aí sim, aí é só os filhos de Deus que vai aceitar. Mas Caim teve a oportunidade? Teve. Se procederes bem, serás aceito. Mesmo depois de ter praticado um assassinato, se procederes bem, serás aceito. Moisés praticou um assassinato. Deus rejeitou ele? Não. Não. Houve um arrependimento. Né? Houve um arrependimento, ele seria um mensageiro de Deus, e depois voltou e foi libertar o povo no cativeiro do Egito. Aí o que ocorre? Mas deu oportunidade a Caim. Caim, se procederes bem, se você abandonar tudo isto, você será aceito. Mas do contrário, o pecado está à porta. Cumpre você dominá-lo. Do contrário, se você não aceitar, aí pronto, estás perdido. Então deu oportunidade para eles, para esta descendente. Mas eles não querem, eles rejeitam, eles são marca de religiosos, são religiosos, profundos religiosos. Eles praticam até sacrifício, mas o sacrifício não é aceito. O sacrifício não é aceito. Então aí você vê, a gente sabe que abandonar o pecado, a grandeza de coração, abandonar o pecado, se arrepender, é maior do que qualquer coisa que você cometeu nesta vida. Verdade. É maior. Porque um espírito quebrantado e um coração compungido não desprezará, ó Deus, não despreza. É maior do que qualquer atrocidade que você tenha cometido para ser salvo. Verdade. Agora, que precisa se arrepender, precisa aceitar o que Cristo fez, precisa obedecer a palavra, porque esta é característica de filho de Deus, arrependimento e obediência à sua palavra. Irmão Fabrício, continue. Estou lendo aqui em João, quando diz aqui, ó. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é incredulidade, né? Isso é o pecado da incredulidade, porque a sua semente permanece nele. Porque a semente de Deus permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Agora aí é outra coisa que traz confusão, que é este amor de Deus, né? Que as pessoas pensam que amor é não combater o errado, concordar com heresias, com engano de alguém, e dizer, não, você não ama, você não é filho de Deus. Espera aí, meu amigo. Amor não é passar a mão no erro de ninguém. O amor é corretivo, o amor ágape, o amor de Deus é amor corretivo. Ele, se você está errado, ele mostra o erro e diz, acerta isso. Se você é um filho de Deus, como alguns dizem que é, então aceita, né, a palavra de Deus. Mas aqui diz assim, ó, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Então a Bíblia diz claramente. Então esse é o teste que a gente vai ver, irmão Gutenberg, na verdade, né? Porque embora o mundo prega tanto sobre amor, né? O mundo ainda mais no final do ano, né? O povo vai ficando com o coração, né, cheio de amor, cheio de caridade, né? E aí o povo, eu vejo muito isso nas empresas. Esse ano o povo vive se matando o ano todinho. Aí agora Natal, vai vindo o Natal aí, né? O Ano Novo e as pessoas, mas no fundo, lá a religião, mexa com a religião deles. Mexa com o pecado, chama para se converter, para se eles não mostram suas cores, ele é capaz de matar, irmão.
um ímpio, pecador, incrédulo, mata por causa de religião, mostrando que é filho do diabo, descendência do maligno, descendência de Caim, o homicida, né? Ele foi homicida desde o princípio, quer dizer, quem foi o homicida? Caim, né? Caim é filho do diabo, o homicida, e a geração, Judas, falando de Judas, né? Falando de Judas, que era homicida e filho de Caim, descendência de Caim. Então, irmão Gutenberg, é uma característica que mostra, né? Porque nós, por exemplo, as pessoas podem nos chamar, não ama seu irmão, e aí eles apresentam esse amor filho, esse amor que ainda está longe do amor ágape, né? Esse amor divino, que é um amor corretivo, que é um amor que nos mostra onde estamos errados, que mostra seu irmão. E esse verdadeiramente é amor de irmão, amor fraternal, de mostrar, olha, cara, irmão, olha, isso não está certo, essa doutrina aí está errada. Mas você não ama seu irmão, você não ama, você está querendo colocar sombra, não sei o quê, mas isso é amor, é o que Deus mostrou para Caim. Caim diz, olha, você está errado, Caim, volte atrás. Mas ele não voltou atrás. Ele deu as costas e foi matar o irmão. Né? Foi lá e foi matar o irmão. E aí foi amaldiçoado, como a Bíblia diz. Mas, irmão Gutenberg, essa é a característica, sabe, de quem é filho do maligno. Você fala a palavra para ele, você mostra para o A mais B, pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mostra um tipo desse, um quadro desse, de que há duas sementes, há joio e trigo, bodes e ovelhas, filhos de Deus e filhos do maligno, a Bíblia está mostrando essas duas sementes, que uma semente é filho de Deus e outra é filho do diabo. Caim não é filho de Adão, mas aí eles, como jumentos, abana as orelhas, vira as costas e vai como o seu pai, Caim. Ainda foram para onde? Para o oriente do Éden. Ele disse que ia adorar a Deus, não disse? Ele disse que ia adorar a Deus assim mesmo. Ia para o portão oriental, porque ele ia entrar e adorar. Aqui você não entra, não. Aqui ele não entrou. Não. Aí a espada flamejante, né? Os querubins e a espada flamejante, aqui não entra, não. Não entra, irmão. Porque queria ir para lá. A intenção dele era ir para lá, para ir adorar, mas ele não podia entrar mais ali, não podia. Porque só agora, através do sangue de Cristo, é que você tem acesso de volta àquilo. Se não aceitar, você não tem acesso a essa adoração verdadeira, a adorar, a ter acesso à árvore da vida. Se não for pelo sangue de Cristo, você não tem acesso. Não entra, Irmão, sabia, né, que ele também era religioso, né? Outra característica que é quem é filho de Deus religioso. E quem é filho é religioso. As duas sementes são religiosas, né, irmão? Frisar para o povo que as duas sementes é religiosa. Agora, uma crê conforme a revelação, conforme o que Deus mostra que está em toda a palavra. Outra é religiosa também, mas adora conforme os seus pensamentos, seus próprios ideais, sua própria razão, sua lógica. Né? Então Deus não trabalha com a lógica, Deus não trabalha com a razão, Deus trabalha por revelação, conforme está em sua palavra. Vamos dizer que foi fruta, né? Vamos dizer que foi fruta, pois é assim, Caim disse, foi fruta, minha mãe comeu, então vou colocar fruta. Então fruta. Mas nós fomos revelados por Deus, porque não havia Bíblia, não havia livro para revelar para Abel. Quem revelou para ele o verdadeiro sacrifício? Deus. Como estava o verdadeiro sacrifício? Então Deus revelou para o filho de Adão, que é filho de Deus, linhagem dos filhos de Deus. Deus revelou como é que se realiza o culto verdadeiro, o sacrifício correto. Rogo-vos, irmão, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, os filhos de Deus apresentam o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, estão ali para uma adoração verdadeira. Mas quem revelou para Abel? Deus. Quem revelou para nós isso aqui? Deus, através de um profeta, nos revelou a verdadeira mensagem, a verdade. Mas aí as pessoas vão combater e dizer, não, foi fruta que Eva comeu. E nós estamos aqui dizendo, mas como é que pode comer uma fruta e ela ser castigada em meio a dores de parto? Como é que pode uma pessoa comer uma fruta e diz assim, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará? A gente sabe que quando uma mulher é desvirginada, ela desperta a libido. Quando ela desperta essa libido, ela não consegue ficar mais sem. E por que a mulher iria comer uma fruta e Deus iria falar com relação ao sexo, a libido dela?
Me diga. Pois é, Mas a gente está pois é. explicando para isso, explicando, mas eles não querem. Mas Deus disse, se procederes bem, se aceitar o correto, será aceito. Mas eles não querem. Eles não vão aceitar. O status, a fama, o que eles já têm, não deixarão eles aceitar o correto. Então, respondendo a pergunta do rapaz que fez aqui, disse assim, Caim também seria aceito caso abandonasse seu pecado. Gênesis 4:7, correto. O que mostra que a pureza de coração do adorador está acima da grandeza de qualquer outra coisa, certo? De qualquer grandeza religiosa, correto. Perfeito. Agora, se aceitar o correto, se procederes bem, serás aceito. Então, se a gente diz que Eva não comeu uma maçã, porque despertou a libido, o teu desejo será para o teu marido. Verdade. Então, essa libido despertada, ela pode ser saciada com quem? Com seu marido. Então a relação sexual só é correta no casamento. Não na prostituição, não na imundícia. Não, só no casamento. É errado ela despertar a libido? Deus, não. Mas com quem? Com seu marido. E ele te dominará. Certo? Então é isso que está correto. Então veja só. Então nós tivemos a revelação do que era o correto. Embora as pessoas vão pensar, vocês querem ser melhor do que os outros, vocês querem ser isso, aquilo, só vocês têm isso. Bom, a gente não tem culpa disso. Abel tinha, Abel, né? Dado a ele, foi dado a ele. Justamente. Foi dado a ele como fazer o sacrifício. E olha que o culto de Abel, se você observar para o culto de Caim era florido, bonito, bem ornamentado. O altar de Caim estava bem florido, bem bonito. Mas o altar de Abel tinha o quê? Sangue, gente. Tinha a jugular de um cordeiro cortado. O verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração, a salvação tem que ser pelo sangue. Quem estiver pregando que o sangue não salva, misericórdia. O nosso amor é corretivo. A gente quer que você acerte e venha para o correto. Eu acho que é o bastante por hoje. Que Deus abençoe grandemente. Verdade. Irmão Fabrício, suas considerações aí. Muito bem, nós, nesse 1 hora de live aí, creio que esse irmão aí que perguntou foi esclarecido para ele, e ele, né, por certo, é um denominacional e que cria ou ainda crê conforme a ideia que apresentaram a ele. Talvez ele nunca tenha visto a cor desse ângulo, né, desse ângulo que estamos mostrando, dessa maneira que estamos mostrando. Porque, irmão, a verdade é que essas denominações não sabem nada de Bíblia, não conhecem nada de Bíblia, conhecem alguma coisa de história, alguma coisa de... Mas a revelação, aquilo que a igreja, Cristo falou para Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é a revelação da Bíblia, de Cristo, da palavra, eles não têm nada, por isso que estão aí, sem saber quem é, de onde vem essa semente, essa parábola do joio de trigo, que Cristo mostrou claramente, é só ler lá a parábola do joio, e Cristo vai mostrar claramente que foi quem semeou a semente, a semente do joio, não foi o filho do homem, foi o diabo que veio. Olha a Bíblia mostrando, né? Olha, a parábola, é só ler a parábola, que nós podemos trazer depois, irmão Gutenberg, se é que haverá tempo, né? Nas lives posteriores, tem tanta coisa para falar ainda, né? Que final do ano tem o Natal, né? Que é outra bizarrice, tem outra bizarrice, outra ideia errada que está entranhada no sistema religioso, tanto denominacional quanto católico. Eles afirmam que Cristo nasceu em 25 de dezembro, quando isso é uma mentira, isso não é Bíblia. Nós temos Bíblia, história e geograficamente, biblicamente, historicamente, até o clima mostra isso, que não foi em 25 de dezembro. Mas é como nós estamos tentando ajudar as pessoas aqui, sabe, irmão? Olha, nós não temos nada de querer ser melhor, ser maior do que ninguém, ser diferente das pessoas. Não! Abel não queria isso. Abel recebeu de Deus e mostrou como foi. Por que você não aprende dos filhos de Deus também, meu irmão? Seja humilde, não seja como Caim, que irou-se. A maioria vai irar, irmão Gutenberg, e vai se irar, e vai dizer, e vai praguejar, e vai criticar, antes de examinar. Examinar as escrituras, como a Bíblia diz, né? Porque cuidar de ter nelas a vida eterna. Você não examina a Bíblia? Você não cuida de ter nela a vida eterna? São elas que testificam de Cristo. E não quereis vir a mim para que tenham vida? Pois é, as pessoas sabem que a Bíblia é a verdade, examina, mas não creem nela. Vai fazer efeito quando?
Agora, se for para razoar e discutir, discuta só. Mas nós estamos aqui para te ajudar, meu irmão. Não vamos discutir, vamos ver como está na Bíblia. E se você é, João disse, quem é os que são de Deus, ouve-nos. João disse isso. João tinha ousadia para dizer, quem é de Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. Pois é, Pedro tinha essa ousadia de dizer, porque eles receberam de Deus, e nós temos essa ousadia também. Quem nos ouve, porque é de Deus. Quem não é, agora, não porque somos donos da verdade, é porque Deus, sua graça, sua misericórdia, nos mostrou, e nós mostra a todos. Nós não estamos aqui como um grupo fechado. Olha, essa live aqui é aberta para todos. Né, irmão Gutenberg? Todo mundo pode compartilhar, mostrar aí, falar e olhar depois lá. Nós não somos um grupo fechado. Nós somos exclusivistas. Não, nós somos donos da verdade. Mas nós temos a verdade. Somos ao lado da verdade, cooperadores da verdade, como diz Paulo. Então, irmão Gutenberg, foi bom. Eu não sei se você vai concluir nos demais lives sobre esse assunto ou... Eu acho que é o bastante. Ficaremos por aqui. Nós vamos entrar em outro assunto. Entraremos em outro assunto. Vamos falar sobre o Natal do próximo. Pronto. Porque nós vamos trazer mais uns esclarecimentos a respeito disto, né? Desta farsa criada pela Igreja Católica e que as denominações incorporaram dentro do seu compêndio doutrinário. Verdade. Mas é isso aí. Eu creio que foi bastante aqui sobre a semente da serpente. Essas duas lives aqui deu para esclarecer sobre a serpente, o comer e sobre Caim. Aí esclarecemos claramente para você toda a verdade do assunto. E desafiamos, né? Fizemos desafio aqui para mostrar que Adão é o pai de todos os seres viventes, né? Para mostrar Caim na descendência de Adão. Você não vai mostrar. Então, fizemos desafios e mostramos. E você que está aí ouvindo, se seu pastor não quer, mas você diga assim, eu quero. É verdade. Sabe, a salvação é individual, é uma coisa entre você e Deus. Quando estiver perante Deus, você nunca poderá dizer assim, não foi o pastor que disse para eu fazer assim, para eu crer assim. Não será suficiente. Verdade. Estarás perdido. Então, seja firme, seja forte, diga, ele não quer, mas eu quero. É isso. Se o pastor não quer, eu quero. Se o pastor está pregando heresia, eu quero é a verdade. Amém. E vai em frente, siga em frente, e aí você será bem-sucedido, bem-aventurado por onde quer que andares. Então que Deus abençoe grandemente a todos, foi um prazer estar de volta, e na próxima live nós estaremos aqui, se assim o Criador nos permitir, sobre o tema o Natal. Natal é um paganismo. Nós vamos provar aqui com várias razões bíblicas. Que Deus te abençoe, um forte abraço a todos. E fique na paz do Senhor. Irmão Fabrício, suas considerações, sua finalização. Eu só quero agradecer a Deus, né? Porque está nos concedendo essa oportunidade de poder ajudar a mais alguém. Amém. De poder ser uma bênção na vida das pessoas e terminar orando, né, por elas. Amém. Seja por problemas em qualquer... na vida conjugal, na vida financeira, na fé mesmo. As pessoas estão precisando de Deus, sabe, irmão Gutenberg? Precisam demais de Deus. E elas estão procurando, mas só que estão procurando no lugar errado. Estão indo ao lugar errado. Irmãos, vá a Cristo, ore. Tenha um coração quebrantado, como o senhor disse, né? Um coração compungido, a esse Deus vai ouvir. É uma hora de nós quebrantarmos os nossos corações e pedir a Deus a revelação. Antes de qualquer julgamento, peça a Deus a direção, a sabedoria, para que Deus possa também esclarecer. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos aqui, irmão Gutenberg, eu, esses amigos, esses contatos do Facebook, nossos irmãos, aqueles que ainda não creem na mensagem, que não viram esta revelação para os nossos dias, que o Senhor possa tocar no coração deles, meu Pai, atingir lá na alma a revelação, que eles despertem. Teus filhos ouvirão a tua voz, Pai. Teus filhos sairão do engano religioso e virão para a luz, como a tua palavra diz, que no Senhor não há trevas alguma. Meu Deus, obrigado, abençoe o enfermo, cura o enfermo, liberta os oprimidos, salva o perdido pecador, meu Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã, aqueles que compartilham, aqueles que comentam, aqueles que apoiam o nosso trabalho. Senhor, amém. Que Deus possa continuar abençoando a cada um deles. Peço a bênção do Senhor para o ministério do irmão Gutenberg, para todos nós aqui, cada irmão, cada cristão ao redor da terra,
possa ser abençoado nesse momento. Pedimos, te agradecemos, meu Pai, por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe, um forte abraço. Shalom. Shalom, shalom. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.